nós iremos ouvir hoje não o Evangelho, mas a leitura da carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versos de 6 a 11. Jesus, existindo em condição divina, não fez ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo e, assumindo a condição de escravo, tornando-se igual aos homens, encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Hoje celebramos a exaltação da Santa Cruz. Qual é o sentido de se celebrar a exaltação da Santa Cruz? Hoje em dia, sobretudo por causa do influxo protestante no meio católico, nós encontramos muitos dos nossos fiéis que dizem que não tem sentido nenhum a veneração da Santa Cruz, ou mesmo a adoração do mistério da cruz na Sexta-feira Santa. Eu gostaria aqui de começar dizendo que há uma diferença entre não ter sentido e o nosso limite em perceber o sentido de alguma coisa. O fato de eu não encontrar sentido para algo não quer dizer que não exista um sentido para esta realidade. Isso pode apenas indicar o meu limite de perceber o sentido que esta realidade tem. Neste caso, pode ocorrer também que o limite se deva à falta de estudo, à falta de esclarecimento, à falta de conhecimento. Portanto, o nosso objetivo aqui hoje é colaborar para que nós percebamos e consigamos vislumbrar o sentido da exaltação da Santa Cruz. Oxalá tenhamos bom êxito nesse bom propósito. A primeira coisa a ser dita é que a cruz redentora vem para nos livrar do pecado. Lembremos-nos que o drama do pecado, segundo Gênesis, está relacionado a uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Como está lá em Gênesis, no capítulo 1, e eu gostaria aqui de ver esta citação, exatamente, ou melhor, Gênesis capítulo 2, diz assim: o Senhor Deus fez crescer do solo toda espécie de árvores formosas de ver e boas de comer. A árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Muito bem, o drama do pecado está relacionado a essas duas árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida que estava no meio do jardim. Pois bem, assim como o pecado veio por meio da árvore do conhecimento do bem e do mal, a salvação vem pela árvore da vida que está no centro do jardim. Aquela árvore da vida
ali apresentada é figura da árvore da cruz. É símbolo da árvore da cruz, que nos traz a verdadeira vida. Vamos entender um pouco mais. O que é o pecado? Primeira coisa a ser dita é que o pecado é uma invenção angélica. O pecado não começou no jardim. O pecado começou com a desobediência dos anjos. Deus criara essas figuras, essas criaturas maravilhosas, poderosas, que eram os anjos. E estes, cheios de orgulho e de soberba, quiseram tomar o lugar de Deus. Quando a gente faz teologia, uma das perguntas que nós somos chamados a responder é sobre qual teria sido o pecado dos anjos. Qual teria sido a origem do pecado? Qual teria sido aquela atitude que desencadeou esse mal? E nós vemos pelas Escrituras, interpretando-as, de que a origem do pecado está relacionado ao pecado do orgulho e da soberba. Assim nos explicam os mais famosos teólogos. O pecado primeiro é o pecado do orgulho. Os anjos que se tornaram demônios por causa da soberba, por causa do orgulho, por causa desta vontade de tomar o lugar de Deus, de ser Deus sem Deus. Portanto, amados irmãos e irmãs, assim como o pecado veio pelo orgulho, o nosso bom Deus estabeleceu que o remédio para o pecado viesse pelo que é o contrário do orgulho, isto é, viesse pela humildade. Por isso que a primeira leitura de hoje diz que Jesus Cristo, sendo Deus, não se apegou a esta condição, mas esvaziou-se a si mesmo e assumiu a condição de escravo, tomando a condição humana. Então veja, o contrário da soberba e do orgulho é obediência e humildade. Obediência e humildade. Por isso, amados irmãos e irmãs, a cruz é símbolo da suprema obediência do Filho, da suprema humildade. Nós chamamos isso de kenosis, esvaziamento. Ele, sendo Deus, se fez homem para levar a bom curso o maravilhoso plano salvífico de Deus. É o contrário da atitude do demônio, de Satanás, o orgulho. Por isso, amados irmãos, ao celebrarmos o mistério da cruz, nós celebramos a humildade de Cristo. Vejamos, na primeira leitura de hoje, falava de que quando o povo estava no deserto, eles foram atacados por serpentes abrasadoras, e aquele veneno das serpentes matava a muitos. O remédio foi fazer uma serpente de bronze e erguê-la numa haste, e todos aqueles que olhavam para elas ficavam curados. Pois bem, irmãos, em nossa alma marcada pelo pecado original, estamos assinalados, marcados por esse mal que é o mal do orgulho. Esse orgulho que nos leva ao pecado, porque é a reminiscência daquela atitude perversa daqueles anjos que se tornaram demônios, que existe em nossa alma a tendência ao orgulho, a tendência à vaidade. E o único remédio para este mal, para essa enfermidade, é olharmos para a cruz. A suprema humildade, a suprema humilhação
daquele que, sendo Deus, se fez homem. E infelizmente nós que somos apenas homens queremos ser deuses. Por isso, aprendamos, irmãos, que só há um caminho para a salvação: a obediência a Deus, a humildade. Amados irmãos e irmãs, como é maravilhoso vivermos ao pé da cruz, carregarmos a nossa cruz, olharmos para a cruz. Como Jesus é lindo na cruz, porque a sua loucura é mais sábia que a sabedoria do mundo, a sua fraqueza é mais forte que a força do mundo. Não nos esqueçamos, irmãos, nós não fomos salvos por sabedoria humana, nós não fomos salvos pela força humana, mas nós fomos salvos pela fraqueza de Deus, a cruz. E a fraqueza de Deus é mais forte que o poder dos homens. Nós fomos salvos pela loucura da cruz, e a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. Fomos salvos por esta fraqueza. Aqui está, pela suprema humildade do nosso amado Senhor e Salvador. Como podemos ser orgulhosos se fomos salvos pela humildade? Como podemos ser arrogantes se fomos salvos pela humilhação do Filho eterno de Deus? Irmãos, o orgulho e a arrogância não é o nosso caminho, porque o orgulho e a arrogância é o caminho de Satanás e seus correligionários. Nosso caminho é o da cruz, porque foi por ela que fomos salvos. Foi por este gesto lá no Calvário que veio a salvação para o gênero humano. E o Senhor nos dê a graça de caminhar por esse caminho, de trilhar esse caminho e alcançarmos a salvação eterna por esse maravilhoso caminho aberto pelo nosso Salvador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.